Graça e paz, queridos. Amém? Que bom que nós podemos, mais uma vez, estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Tão somente, a Palavra de Deus. Estava ali pensando agora, cantando e pensando, meu Deus, como é bom, estudar a Bíblia. A Bíblia como nós fazemos, com tranquilidade. Vamos ler, queridos, então, o nosso texto de hoje. 1 Reis, capítulo 18. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Eis-nos aqui mais uma vez estudando a Tua Palavra, contamos com o Teu Espírito Santo, que nos ajude a meditar e a sermos edificados pelo ensinamento da Palavra do Senhor. Muito obrigado, mais uma vez nós Te damos graças e contamos com a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, andando pela leitura bíblica, a gente começa a conhecer, na verdade, a história do povo de Israel e a história bíblica, a história de Deus, do relacionamento de Deus ao longo da Bíblia. Nós vamos poder entender qual o relacionamento de Deus conosco hoje. Por isso que esse estudo de quinta-feira é diferente de todo estudo, porque não há aqui não há corte no entendimento da palavra de Deus, e a gente vai poder então entender, trazer para o nosso dia de hoje qual o relacionamento de Deus conosco, o povo gentio, povo que não é judeu de nascença, mas que foi enxertado, enxertado na videira. Obrigado, irmão Adson. E é esse o nosso propósito, de estudar a Bíblia e ter esse entendimento. Diante da apostasia de Israel, irmãos, e da falta de liderança espiritual de Acabe e de seus antecessores, Elias lança um desafio que nós vimos neste capítulo muito bem relatado. O desafio era: o Deus que responder com fogo, este será Deus. Lembra os irmãos que este desafio foi lançado dentro de Israel, onde Acabe reinava, não cá embaixo em Judá, é lá no norte. As 10 tribos estavam totalmente desviadas dos caminhos do Senhor. Por isso nós colocamos ali que diante da apostasia de Israel e da falta da liderança espiritual do rei, Acabe não fez nada, irmãos, nada, absolutamente nada que agradasse ao Senhor. Muito pelo contrário, nós vimos naquela tabelazinha que colocamos, e foi um dos piores reis que Israel teve, um dos piores reis. Então o desafio foi lançado aqui, e é dentro desse desafio que a gente vai tirar algumas lições para nós. Nós entendemos pelo texto que depois de muitos dias, no 3º ano da fome que Israel estava passando, é que Elias então é ordenado por Deus para se encontrar com o rei Acabe e ali ter uma conversa com o rei e lançar esse desafio. Israel estava totalmente perdido, adorando Baal. A grande questão aqui que nós estamos vendo é que Israel neste momento estava adorando Baal. Israel não adorava a Deus, não oferecia sacrifícios no altar do Senhor, que era lá em Judá. Nada disso estava acontecendo. Então Israel estava totalmente afastado do Senhor. E Deus o manda então, Elias ir até Acabe e ter uma conversa séria com Acabe, E o foco, na verdade, é este desafio que ele lança. Ele chega dizendo, que ele estava sozinho, que todos os profetas de Israel foram perseguidos e mortos, só ele sobrou, mas nós vamos ver lá na frente Deus falando que não é o único. Na verdade, o mordomo, que eu esqueci, me fugiu o nome dele aqui agora, Obadias, o próprio mordomo Obadias disse que salvou 100 profetas, escondendo eles nas cavernas. E note bem que lá na frente, quando Jezabel, capítulo 19, Jezabel vai correr atrás de Elias, Elias vai fugir para uma caverna. Então aquela era uma região de caverna onde os profetas haviam sido salvos, 100 deles. Então, de tal maneira, a gente vê Elias, um camarada bastante afobado. Isso não tira o mérito de Elias, irmão, de ser um grande homem, um grande profeta. E eu disse para os irmãos na lição passada que para o povo judeu, depois de Moisés, Elias é considerado o maior profeta, ou seja, Moisés e Elias. E para nós, os cristãos, ele também é de suma importância, assim como foi Moisés, ao ponto de que no Monte da Transfiguração, nós falamos sobre isso, o Senhor, lá, quando Jesus estava com os seus discípulos, aparece Moisés e aparece Elias no Monte da Transfiguração. Todos os dois haviam morrido,
No entanto, eles aparecem no Monte da Transfiguração. Tamanha a importância dele. Sem contar que João Batista era o Elias que havia de vir e abrir o caminho do Senhor, né? João Batista veio no espírito de Elias. E olha que Elias, irmãos, a pregação de Elias é dura, é bruta e é contra o pecado. Elias não tem meio termo. O negócio dele é lutar e falar contra o pecado, falar com os reis, né? Nesse caso, Acabe. É por isso que ele vai ser um homem muito perseguido. Da mesma maneira que João Batista lá também pregava. Você vê que a pregação de João Batista não era mansa. É raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir, né, da ira de Deus, né, e abandona o teu pecado? Chegava o soldado e perguntava: o que devemos fazer? Ele detonava, né? Todos que chegavam até ele, ele era muito duro. O mesmo espírito, o mesmo teor, né, de pregação, porque assim Deus o usava. Então, o que acontece aqui nesse capítulo? Logo de início, a gente vê esse encontro de Elias com Obadias. Obadias teme dar notícia de que Elias estava ali, queria falar com Acabe, porque Acabe perseguiu Elias por todas as nações sem encontrar. E agora, certamente, ele disse, né, Obadias disse: se eu ir lá e avisar que você está aqui, e vem o Espírito de Deus, ele disse no versículo 12, o Espírito de Deus chega aqui e te leva para outro lugar, eu estou morto, porque eu vou falar para Acabe vai mandar me matar. Mas ele garante que não, isso vai acontecer. E então começa o desenrolar. Quando o Acabe chega, você é o perturbador de Israel? Ele diz: não, eu não ando perturbando Israel, você perturba Israel por causa do seu pecado e o pecado da sua família. E aí é que entra então, irmãos, Aí então, o que vai acontecer? Lança-se o desafio. Agora manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo. E traz então os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas do poste sagrado, ou poste ídolo, ou como outras traduções traz, Azerá, que é a deusa, a rainha dos céus, tão adorada, né, por aquele povo. E aí Acabe vai e convoca. Verso 20 diz que ele obedece e ele convoca. E aí Elias vai falar uma palavra para o povo. Lembra que isso aqui é Israel. Ele está falando para o povo de Israel. Quando o povo todo se reúne, que ele pede para reunir todo Israel ali naquele lugar, quando ele se reúne, ele pergunta assim no versículo 21, até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue Deus, mas se Baal é Deus, então segue Baal. Isto foi o motivo, o estopim para que ele lançasse lá na frente o desafio. Até aqui, irmãos, ele não tinha falado de nada sobre novilho, sobre fogo, sobre Deus responder, nada disso. Mas no versículo então 21, ele lança o desafio. E quando o povo não responde, não dá uma resposta a que Deus eles vão servir, é que ele lança o desafio dos novilhos e a coisa vai complicar, né? Porque, veja bem, versículo 21, até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. E a Bíblia diz, mas o povo não lhe respondeu nada. Tá vendo, irmãos? É aqui que está a chave do desafio, né? O desafio era, né? O Deus que responder com fogo é Deus, está no versículo 24. Mas o motivo foi quando ele falou, olha Israel, é o seguinte, se Deus é Deus, adorem a Deus, então, segue a Deus. Mas se Baal é Deus, então abandona o Deus de Israel e vai seguir Baal. Aí o versículo 21 diz que o povo não respondeu nada. Então, no momento em que ele viu que o povo não deu uma resposta, se eles vão seguir a Deus e seguir a Baal, certamente foi Deus, né? Deus é que levou ele a fazer isso, porque cá na frente ele ora, quando ele ora ele fala, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu tenho... que eu sou teu e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Até aí era a segunda palavra do Senhor. Então, irmãos, quando o povo não responde, nós vamos adorar a Deus ou nós vamos adorar Baal, então é o versículo 23, ele fala, traz 2 novilhos, os profetas de Baal vão escolher um novilho, eu vou escolher outro, eles vão preparar o novilho, vão partir o novilho, colocar no altar, e eles vão orar. Eles vão buscar a Deus, o Baal no caso, né? E vamos ver o que vai dar. Cada grupo deveria oferecer um novilho. Primeiro eles, e depois Elias ia oferecer o seu novilho ao Deus eterno. E ali acontece aquela cena bonita, irmãos, bonita, que eles começam a clamar Baal, né?
clamando, 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 e nada de Baal aparecer, e nem responder. Ele chega a zombar deles, diz o versículo 27, que ele chega a zombar deles, irmãos. Chega a zombar de tanto dos profetas, né, quanto do povo. Ele zomba, versículo 27 diz que ele diz assim: ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou planeja alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite de que alguém o desperte. Que zombaria, irmãos, que zombaria. E a Bíblia diz que assim eles clamavam com alta voz, retalhavam os seus corpos com faca e lancetas, como era costume deles fazerem até derramar sangue. Então, queridos, aqui existe uma cena. Eu queria que vocês focassem nisso. Até então nós vimos que os profetas de Baal fizeram o seu altar, né? E começaram a clamar para que Baal respondesse. E aí a minha pergunta é, segundo a leitura que nós lemos, Baal respondeu? Não respondeu, não é? Não respondeu. E aí o que acontece? Elias começa a zombar deles. Eu quero fazer um paralelo aqui que talvez ninguém até hoje fez, pelo menos eu não sei. É que as pessoas estão fazendo com o nosso Deus a mesma coisa hoje. Estão zombando do nosso Deus. Porque tem gente que está igual Baal, querido. Constrói altares, oferecem milagres, oferecem coisas, e Deus não lhes responde do céu. Igualzinho Baal. E Deus está sendo zombado também. E quando eles zombam de Deus, a culpa não é das pessoas que zombam só. Não é apenas das pessoas que zombam. É daqueles que colocam Deus num circo para shows e Deus não aparece para fazer o show. Armam uma tenda, armam um circo de milagres e de poder e Deus não aparece lá para fazer ao agrado deles, porque geralmente são pessoas que vivem de vida de pecado, vida distante de Deus, e Deus não responde. E quanto mais eles dão esse show, mais o nome do Senhor é zombado, envergonhado, porque para os de fora, eles são de Deus, e na verdade Deus não aparece, não faz nada, e o nome de Deus é zombado, igualzinho aqui. Eu nunca vi ninguém dizendo isso, fazendo esse paralelo, mas eu queria que você pensasse nisso. Por isso que cada vez está mais difícil a evangelização, falar de Jesus, porque os que se dizem crentes estão armando circos, shows, nos palanques, e dizendo que Deus vai fazer, Deus não responde. E quando Deus não responde, o nome do Senhor Deus é zombado, o nome do Senhor é envergonhado. Essa semana aconteceu algo, eu peguei a reportagem, guardei, porque eu vou usar muito esse fato, esse acontecimento, para te ajudar a entender por que a gente não pode ser uma igreja como as outras, que anda por aí, também sendo motivo de Deus ser zombado. Notícia fresquinha, no dia que eu reuni com os obreiros e todos os demais, eu quero mostrar isso detalhadamente para eles. Vocês por acaso viram no jornal por aí, de um pastor que disse que ia morrer e no terceiro dia ele ia ressuscitar? Ninguém viu? Pois é, eu tenho a notícia guardadinha. Pastor da determinada cidade, em 2008, disse que teve uma visão, que Deus apareceu para ele, o Espírito Santo de Deus, Jesus apareceu, e que ele ia morrer, e deixou uma carta: ninguém viola meu corpo, ninguém me abre, ninguém me enterra, porque eu vou ficar morto 3 dias, e no terceiro dia, quando der 23 horas e 30 minutos, eu vou ressuscitar. Para quê? Quando ele morreu agora, outro dia, deu 3 dias ontem, parece, anteontem, quando ele morreu, a mulher dele pegou a carta, foi lá na funerária e falou: não mexe, não toca nele, porque ele vai ressuscitar. Deus disse, a carta, eu li a parte da carta. E aí, irmãos, para quê? Foi aquele espetáculo, aquele show. A cidade toda foi para a porta da funerária, e a televisão filmando, e o repórter transmitindo ao vivo, e foi um show, um espetáculo de poder, entre aspas, o povo gritando, mas não sei o quê. Quando deu 23 horas e 30 minutos, nada do pastor ressuscitar. E sabe o que deu o negócio? A funerária disse: não podemos ficar mais com ele aqui, e enterrou. Eu tenho um vídeo dele sendo enterrado, para dizer para vocês, é por causa de umas profetadas dessa, é por causa de uma dessa, que o nome do meu Deus também é blasfemado, envergonhado e zombado. Cada dia mais, querido, eu quero distância dessas pessoas. Elas têm feito do meu Deus, o Deus da Bíblia, a quem eu amo e a quem me ama muito mais,
motivo de vergonha e de zombaria. E eu não vou carregar esse peso nas minhas costas. Enquanto eu pastorear a quinta igreja, eu vou falar para vocês incessantemente: foge destes movimentos e dessas pessoas, porque elas são motivo de vergonha e zombaria para Deus. É incrível, querido, como é que as pessoas ainda gostam ainda. Enrolou a língua e babá, todo mundo baba igual. Eu não quero para a minha vida, não quero para a vida da igreja. Se a igreja quiser isso, ela vai me tirar, ela vai: pastor, sai, porque nós queremos profetas e mais profetas aqui na igreja. Se quiser, querido, me pede que eu saio, me tira, mas enquanto eu for pastor, onde eu for pastor, eu vou zelar para que o nome do Deus Todo-Poderoso não seja motivo de piada e nem de zombaria. E quem gosta, a porta está aberta para sair. Aqui não. É mais uma, querido, é mais uma. É mais uma. Onde esse homem estava que ele fez isso? Que estrago que ele fez. E para mim é ótimo, porque eu estou nessa linha há muitos anos. Nessa linha de que isso é só vergonha e escândalo. É só vergonha, escândalo, carnalidade. É demônio, querido, é Satanás. Sabe para quê? É Satanás para que o nome do Deus Eterno Todo-Poderoso seja motivo de zombaria. E no dia que Deus fizer, eles vão zombar. No dia que Deus cura o enfermo, eles vão zombar. No dia que Deus salva, liberta, eles vão zombar, porque já deram motivo para zombaria. Amém, igreja? Está entendendo? Está entendendo? É isso que eu digo para vocês. Foi agora, recente, eu guardei. Essas coisas eu guardo, porque eu gosto de usar para você entender. Ah, pastor, mas é tão bom. Satanás também acha bom e gosta. O nome de Deus está sendo envergonhado, igreja. O nome do Senhor está sendo muito envergonhado. E olhe para que você não seja um motivo, tá, do nome do Senhor ser zombado. Porque quando você acredita e crê e vai atrás, é isso que você está fazendo. Aí vem todo mundo querendo justificar. Ah, mas é porque ele interpretou errado. Batatinha, irmão. Quando Deus dá uma revelação e uma profecia, seja lá que for, como você entende, ele dá a interpretação. Se não deu interpretação, você fica calado. Sabia, irmãos? Você sabia disso? Aprenda isso. Se Deus dá uma palavra em língua ou qualquer coisa misteriosa, é para ficar calado. Porque vai falar para quê? Se ninguém vai entender. Não, camarada, deixou a carta, eu vou morrer, vou ficar 3 dias morto, quando for 23 horas, 30 minutos, eu vou ressuscitar, então não tira meu corpo. Aí vai todo mundo para lá filmar, e mais uma vergonha para o nosso currículo, porque quando olhar para nós, vai falar tudo igual. E aí gente tentando justificar, não tem justificativa não, querido. Satanás, o inimigo, tem feito essas coisas para que o nome do Senhor seja envergonhado, seja muito envergonhado. Eu só estou trazendo isso para você aqui, é porque certamente ninguém ainda te disse sobre esse detalhe, de que assim como Elias zombou dos profetas de Baal, porque Baal não respondia, hoje as pessoas fazendo essas coisas que eu disse para você e outras mais, também fazem com que o mundo lá fora zombe de Deus. E quando zomba de Deus, já era. A culpa é daquele que está sendo motivo de tropeço, motivo de zombaria. Então cuida da tua vida para que você não seja motivo de tropeço. Porque se você for, você está provocando zombaria ao nome do Senhor. É muito sério, querido, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. E Elias, então, logo em seguida, depois de zombar deles, né, Elias ainda incentiva eles: clama mais alto, né? Ou talvez ele esteja dormindo. E a Bíblia diz no versículo 29 que passou meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais, mas como não houve voz nem resposta, então, versículo 30, a Bíblia vai dizer que Elias vai convocá-los, né? Chama eles, chega a mim, e todo o povo vai chegar a ele, e aí ele começa, irmãos, a fazer algumas coisas. Primeiro ele repara o altar, depois ele pega 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, e ele vai, edifica um altar, depois ele ora ao Senhor, né? Ele ora ao Senhor Deus, e aí Deus vai lhe responder. Note bem que o que ele fez foi reparar o altar do Senhor, não aquele lá onde os profetas de Baal colocaram sua oferta. Não, é o altar do Senhor, que na verdade estava todo destruído por causa da idolatria do povo de Israel, tá, irmãos? O povo de Israel vivia numa idolatria tremenda. Ele foi lá, restaurou o altar, versículo 30, ele repara o altar, depois ele vai, edifica um altar com 12 pedras, é o local onde ele ia, né, colocar a sua oferta,
E aí, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Agora, eu queria que você prestasse atenção na oração de Elias, em comparação com a oração, vamos chamar assim, dos profetas que gritavam e clamavam e se recortavam. Verso 36 vai mostrar para nós a oração que ele fez. 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias então aproximou-se e disse, olha bem a oração dele, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Está vendo, querido? A oração dele, né? A oração dele primeiro foi direcionada ao Deus de Israel, Deus da nação, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele fala, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. E aí o 37 diz que ele fala assim, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o seu coração. Está vendo? Então, a Bíblia diz que caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Está vendo? É para os irmãos notarem, irmãos, a diferença que há quando Deus age e quando Deus não age. Há quem diga, né? Há quem diga que é um simbolismo de purificação, porque o altar estava imundo, o povo, ou aquele local, né, de altar, estava imundo por causa da idolatria do povo de Israel. E também há quem diga que foi para dificultar. Não importa, né? Não importa. Há quem diga também que foi uma provocação. Por que uma provocação? Lembra que estava em uma seca de 3 anos de fome? O camarada pegar e mandar, joga aí 4 talhas de água. O que eles iam pensar, o povo de Israel, diante de que cada gotinha de água naquele momento era poderosa, era importante, ao ponto que os irmãos viram cá no início do capítulo 18, que o rei Acabe chama o mordomo dele, Obadias, e fala, você vai por um lado, eu vou para o outro, pelas fontes de água, para ver se a gente encontra alguma vegetação, para que os nossos animais não morram, né? E nem a gente morra. Então a água está faltando tanto que eles saíram para as fontes para buscar água. Então existem várias interpretações para isso, e tudo isso tem valor, né? A Bíblia não especifica, mas o mais claro para mim é que é para dificultar, porque você jogar água em cima de uma lenha, se os irmãos aí que já fizeram fogo de lenha sabem o que é isso, né, irmãos? Uma lenha molhada já era, né? A lenha tem que estar bem guardada, quanto mais bem guardada melhor. Se a lenha molhar, que seja molhada de algo inflamável, né? De um algo que vai pegar fogo, mas de água não, molhou de água já era. A água ela não vai permitir que um fogo pegue de forma alguma, tá? Então tem todos esses entendimentos. A Bíblia não diz simplesmente que ele, além de fazer o altar, ele jogou água. E isso para os irmãos notarem a diferença de um sacrifício pelo outro. Eles explicaram a oferta, colocaram lá, começaram a clamar Baal. Ele não, reparou o altar do Senhor, né, pegou 12 pedras simbolizando a tribo de Israel, colocou ali, edificou para colocar a sua oferta, colocou a lenha e mandou jogar água, tanto em cima da lenha, nas pedras, e fez aquela vala ao redor, né, e que aquilo certamente a água escorreu, ficou retida por ali. Então a gente vê, né, toda a exemplificação de que quando Deus age, ele age independentemente das dificuldades que a gente cria ou que a gente põe. Se ele fez tudo aquilo, mas agora um detalhe também, irmãos, é onde eu estou falando que essas pessoas por aí estão me envergonhando a Deus demais e te envergonhando, nós que seguimos ao Senhor Jesus Cristo, quando eles colocam Deus num circo, num altarzinho de circo, e Deus não aparece para fazer manifestação de poder, e aí ele sai de lá zombando do nome do Senhor. É onde os irmãos têm que entenderem, ao passo que isso aqui é totalmente diferente. Na oração de Elias, né? Na oração de Elias, ele fala bem claro, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele não estava tirando aqui da cabeça dele, verso 36 diz isso para nós, irmãos. Ele está fazendo tudo aquilo segundo a palavra do Senhor. Deus havia orientado ele fez, e Deus se manifestou. Tudo que nós fizermos debaixo da palavra do Senhor, da orientação do Senhor, Deus vai responder. Agora, se a gente fizer as coisas por nossa própria vontade, Deus não vai responder. É onde o nome do Senhor
tem sido zombado, blasfemado, envergonhado por causa dos shows que tem feito com o nome do Senhor, e Deus não tem se manifestado nem se feito presente. Amém? Mas a água, não resta dúvida, tá? A água ali, a água era oposta de fogo, a água é oposta de fogo, né? Então ele colocou ali um componente que ia dificultar qualquer forma, né, de fogo, de aparecer fogo. Isso para Deus não foi absolutamente nada, amém? E em seguida, irmãos, então, né, depois disso, Deus responde com fogo. Quando Deus responde com fogo, a palavra mostra para nós, verso 38, nós lemos, né? E aí o fogo consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Então foi fogo de Deus. Foi fogo de Deus, tá, irmãos? Então, os irmãos têm que entender isso, tá? Eu até coloquei uma foto ali para os irmãos verem mais ou menos como era, lembrando os irmãos que tinha ali no mínimo 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, ou do poste ídolo, já deu 850, Elias 851, só estou chamando os irmãos ver, que era uma multidão, 851, mas acaba 852, e aí ele chamou todo Israel também, convocou. Então ali tinha muita gente assistindo aquela cena, que começou de manhã, com os profetas de Baal se retalhando todo, e não deu nada, deu meio-dia, entra então Elias para fazer essa parte que nós estamos vendo. E o fogo veio do céu, eu peguei isso aqui, que é uma figura, tá, irmãos? Ninguém estava lá para tirar foto, por exemplo, a gente tem uma noção, mais ou menos, né? E aí, que desce fogo do céu, e o capítulo é completo, ele não deixa dúvida para nós, porque a Bíblia vai dizer que caiu fogo do céu, então veio de cima para baixo, consumiu o holocausto, que era o bezerro, né? O novilho, olha bem, consumiu o bezerro, o holocausto, diz a palavra que, cadê, gente, onde é que eu estou lendo? Verso 38, caiu fogo do céu, consumiu o bezerro, o novilho, consumiu a lenha, consumiu as pedras e consumiu o pó, ou seja, queimou tudo e consumiu a cinza, o pó que tinha sido feito. E aí depois lambeu a água que estava do lado, ou seja, secou a água, secou tudo. Então, querido, é uma prova tremenda da resposta de Deus para que Israel tomasse uma decisão. A pergunta lá no versículo 21 é: se Baal é Deus, segue Baal. Mas se Deus é Deus, então segue Deus e abandona Baal. O povo não respondeu nada. Deus então dirigiu Elias a fazer esse desafio, e o desafio foi esse, irmãos. Foi uma prova muito grande de quem é Deus. Por quê? Quem respondesse com fogo é que era Deus. O outro não respondeu. Então é onde entra a água muito bem. A ideia de que a água foi para mostrar para eles: olha, eu vou pegar aquilo que vocês mais desejam, mais sagrado hoje, que é a água, porque tinha seca, tinha 3 anos que não chovia, pega lá e ainda joga água em abundância naquilo, a água empoça no rego lá, né? E vem Deus responde com fogo, faz aquele estrago. Eu quero que os irmãos, eu fico aqui às vezes agarrado muito, mas é importante, presta atenção, irmão. Os irmãos que já colocaram fogo em lenha, fogo em roça, sabe do barulho do fogo, irmãos? O fogo é muito barulhento, irmãos. O fogo é violento e barulhento. Quem aqui já pôs fogo assim, escutou? O fogo estala, assim, literalmente estala, irmãos. É algo tremendo. Isso é um fogo normal que a gente põe lá. Agora, quer que você imagina um fogo descer do céu, num lugar daquele onde não tinha Minas, não tinha carro, não tinha nada. Era aquele silêncio da época de aí, não sei quantos mil anos antes de Cristo, tá? 1500, 2000, esse é o tempo mais ou menos, tá? Eu quero que você imagine um silêncio total. Aquele fogo desce do céu, daquele barulho lá, e queimando, e aí queima o bezerro, que é cheiro de churrasco, queima a lenha estalando junto com o fogo, e além de tudo, queima pedra, eu nunca vi dizer que pedra queimou pedra, e depois de queimar a pedra, queima o pó e a cinza, que eu disse aqui, e depois ainda vai na água e lambe a água ao redor, e aquele fogo volta de onde ele veio, que é do céu, que é do Senhor. Então, queridos, é muito sério o que Israel acabou de ver e o que nós acabamos de mostrar no estudo da palavra. A gente precisa muito da graça de Deus para a gente buscar esse discernimento do Senhor nos dias de hoje. Ô, irmão, eu não aventuro em dar show aqui de poder para vocês, não vou fazer isso nunca na minha vida, eu não preciso disso, eu quero estar bem com meu Deus a vida inteira, mas o que nós temos visto é show de poder, onde Deus não aparece, não faz nada, trambique, maldade, para as pessoas
ficarem colocando a fé em algo que não é Deus, porque se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, não vai precisar de show, não vai precisar de câmera, não vai precisar de nada disso, e quando é o propósito de Deus, Ele faz aqui no nosso meio também, mas quando Ele não faz, cuidado, querido, cuidado, para que você comece a acreditar nessas mentiradas, e depois eles vão zombar do nosso Deus, igual Elias zombou dos profetas de Baal, porque não conseguiram nada. Aí vai Elias lá, faz sua oração tranquila, exaltando o nome do Senhor, dizendo que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, e põe na mão de Deus e pede, Deus responde para que esse povo aqui veja que o Senhor é Deus, e ele foi, respondeu e resolveu. Hoje Deus opera de outras maneiras, irmãos. E como Deus opera de outras maneiras? Eu disse aqui na igreja, se você não tiver com os olhos abertos, acordado, você não vê o que Deus está fazendo, então você também vai procurar os shows e os espetáculos pensando que Deus está fazendo por lá. Eu, nos meus 54 anos de idade e nos meus 30 e qualquer coisa de crente, eu já acumulei experiência o bastante para rejeitar esse tipo de ensinamento que só está distanciando as pessoas do verdadeiro Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno. Isso é trabalho do anticristo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Talvez ninguém tenha dito isso. Essas profetadas, essas mentiradas, essas coisas que saem pela televisão, que Deus fez e Deus não fez, que Deus vai ressuscitar e Deus não ressuscita, e a TV mostra. Isso, irmãos, é trabalho do anticristo, para que quando Jesus voltar, as pessoas vão estar descrentes. É isso. É por isso que eu tenho o meu olho focado na palavra. Tenho meu olho focado em Jesus e ocupo o meu tempo meditando nisso. Eu não quero espetáculo, não quero show, porque no dia que o meu Senhor voltar, nem Ele mesmo sabe, nem Jesus, a palavra diz, Ele nem é o Pai que sabe desse dia. No dia que Ele voltar, querido, Ele vai pegar muita gente como aquelas noivas que estavam despreparadas, porque a incredulidade será grande por causa dessas mentiras de que Deus está fazendo e não está, as pessoas já não creem mais. No dia que Ele vier, aí é para crer, eles não vão crer, porque será um evento estrondoso, maravilhoso, lindo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Será um momento único, a Bíblia relata para nós, não vamos entrar nesse detalhe, mas é um momento único. E aí, quem vai crer? Será que esses pessoal que estão assistindo esses espetáculos pela televisão vão acreditar? Está vendo, querido? Que eu falo para você que isso é um trabalho do anticristo? E se você não focar na Bíblia, na palavra, o Senhor vai voltar, e na hora que Ele voltar, você vai ficar para trás, você não vai acreditar, é mais um show, é mais uma vergonha, é mais isso. Por isso, querido, eu trago essa palavra para que a gente possa meditar nela e pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia, tá? Então, querido, podemos concluir da seguinte maneira, que Deus, Ele nos atende com fogo, toda vez que nossas orações estiverem em consonância com a sua vontade. Elias disse que fez tudo aquilo de acordo com a vontade do Senhor. Então Deus vai responder toda vez que nós estivermos dentro da vontade do plano do Senhor. E aí, eu digo que assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor também, irmãos, devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal, eu e você temos que estar prontos para confrontar também, irmãos, os pecados, todo tipo de pecado. Deus não agrada de todo tipo de pecado nenhum Deus agrada, mas nós também temos que nos posicionar. Pecado é pecado, nós precisamos confrontar o pecado, devemos confrontar o pecado. E o pecador, pastor, a gente deve confrontar? Deve também. Quando a gente tiver a oportunidade, se você estiver num bate-papo com a pessoa que vive no pecado, você tem que começar a mostrar para essa pessoa que a vida dela está em pecado. Você é o profeta, você é a boca de Deus. Agora, quando você se cala, como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que pregar. Então as pessoas com quem você convive, elas precisam ouvir de você, e você precisa aprender a confrontar o pecado. Confronta primeiro o pecado, depois é que a gente confronta o pecador. Elias falou muito sobre o pecado, não deram ouvido, Deus manda ele voltar agora, e ele faz essa atitude. Claro, irmãos, que ali atrás, eu até volto ali para os irmãos entenderem, que em seguida, após Deus responder com fogo, então ele manda que matasse todos os profetas de Baal. E depois ele vai anunciar a Acabe que vai chover. E ele foge para Jezreel, e nós vamos ver a continuidade. Deus vai mandar ele exatamente para onde Acabe vai. Acabe entra aqui e vai para Jezreel. Deus não, o Espírito Santo de Deus leva ele. Porque a Bíblia diz que o poder do Senhor veio sobre Elias,
cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Já imagina que desespero de Jezreel chegar lá e já vê Acabe, já vê Elias. Falei errado. Acabe chega lá e já vê Elias. Elias era um homem assim, irmãos, tremendamente cheio do poder de Deus, e Deus fazia umas doideiras com ele, muito grande, tá? Desse tipo, de fazer ele parecer lá e tal. Contudo, irmão, nós vamos ver que ele fugiu de uma mulher. Você vê que o camarada tem poder de Deus para orar e Deus mandar fogo, e depois ele vai e foge de uma mulher. Isso é para você ver que todo ser humano é igual, e a gente é tudo farinha do mesmo saco. Quando eu encontro crente querendo ser muito bom, eu fico até com medo desse crente, porque, olha, Elias, camarada que orava, fazia tudo, corre de uma mulher. Ô, gente, só ameaçou. Mas é para os irmãos entenderem que mundo que nós vivemos, mundo espiritual, é esse mundo aqui, ó. E quando o Tiago vai dizer lá na frente, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tem gente que pega isso para se exaltar, porque Elias fez, eu posso. Não, querido, está dizendo que Elias era igual nós, mesma paixão que nós, igual nós, farinha do mesmo saco. E ele fugiu de uma mulher, não era porque essa mulher era uma mulher, não. É porque essa mulher era uma sacerdotisa de Satanás, de demônio, de Baal. Ela era uma família de adoradores de Baal. E aí ela tinha demônios e mais demônios. E você que brinca com demônio é porque você não sabe, Deus nunca te mostrou o que é um demônio. Que se mostrar, você vai ver por que Elias fugiu. Elias não fugiu dela, Elias se viu oprimido, perseguido por legiões de demônios. O camarada destruiu, irmão, destruiu totalmente 450 profetas de Baal. Você viu isso? E Baal não gostou. Quem é Baal? É demônio, não gostou, falou, te pega, Elias. E como ele sabia que não podia, Baal, demônio, Satanás sabia que não podia pegar Elias ou Elias, porque Deus trasladava, mandava fogo e tal, ele entrou onde em Elias? Entrou na mente de Elias e levou Elias numa profunda depressão, ao ponto de Elias querer a morte para ele. Fugiu, escondeu numa caverna. Então, querido, é o que o diabo faz. E qualquer um de nós pode cair numa situação parecida. Por quê? Porque Tiago vai dizer que ele era igual a nós. Tem gente que pega ele era igual a nós só no poder. Não, pega no poder, mas pega também na fraqueza de ser humano, de homem que corre, que tem medo, que treme nas bases. Qual homem que nunca tremeu, nunca teve medo? Você nunca tremeu nem teve medo, você não é desse mundo. Porque há momentos na vida que todos nós trememos, principalmente quando a gente se envolve com luta espiritual. Como a igreja precisa se envolver com luta espiritual? Se Deus te usa, irmão, para ganhar uma alma, Satanás levanta de todas as maneiras para te detonar. Se Deus te usa para salvar uma vida, Satanás levanta com toda a força para te detonar. No dia que Deus me revelou, olha, eu vou te usar para pessoas que tentativa de suicídio, demônio. E Deus me falou, olha, o último demônio na vida de uma pessoa é esse, o do suicídio. Quando Deus me falou aquilo, e ele me disse, prepara o lombo, porque eu vou te usar para vencer este último demônio, que a pessoa ia dar um tiro, ia beber um veneno e ia morrer. Eu vou te usar para vencer, mas porque você vai ser usado para isso, as hostes infernais não vão gostar de você não. E no dia que Deus me falou aquilo, fiquei agora, onde eu fui me meter? Porque Deus me mostrou, o último demônio na vida da pessoa é aquele que quer te mandar para o inferno. Sabe quando é que o último demônio, o mais fortão, vai te atacar? É na hora que você estiver na beirada de morrer. Ele vai querer puxar o teu pé pelo calcanhar para você não entrar na vida eterna. Então, se você pensa que é mole a caminhada, não é. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, a gente tem que entender que nós estamos envolvidos numa luta espiritual. Você pensa que o diabo quer teu dinheiro, você pensa que o diabo quer tua saúde, você pensa que o diabo quer tua família. Não, querido, o diabo quer você, quer eu. E no último segundinho nosso, ele vai querer puxar pelo calcanhar, puxar o tapete. Vai querer a salvação, é a vida eterna. Está vendo? Então essa é a questão aqui de Elias, nós vamos ver lá na frente. Não é Elias fugindo de uma mulher, são legiões, demônios, que não ficaram felizes por causa do desafio lá atrás, e agora ele falou, agora eu pego ele. Então, queridos, eu estou te compartilhando com você, já compartilhei outras vezes, quando Deus me falou, eu vou te usar para você, eu vou te usar para que você confronte o último demônio na vida das pessoas que querem suicidar. Mas prepara, legiões não vão gostar disso. E desde então eu tenho falado, Deus tenha misericórdia. E não é que vez por outra a gente vê e até percebe a fúria, o levante do inimigo contra as nossas vidas. Então, assim como Elias, irmãos, confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor Jesus devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado.
A lição que nós tiramos daquele confronto de Elias e os profetas de Baal é a necessidade da gente também, de nós nos posicionarmos e confrontarmos todo tipo de pecado. Primeiro na nossa vida e depois na vida das pessoas que a gente convive com elas, para poder ajudá-las a alcançar a graça do Senhor. Amém? Aqui nós encerramos, e a história vai continuar bonita, né? Ainda com Elias, e aí nós vamos seguindo na palavra para a glória e honra do Senhor.